Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos estudar agora uma parte da cinética química que diz respeito à equação de velocidade, né? Também chamada de lei da velocidade de Guldberg-Waage. Guldberg-Waage, nome bonito, né? Guldberg-Waage. Aí o que eles disseram, né? É o seguinte, ó, você tem aqui uma equação genérica, tá vendo? Ó, A mais B formando C e D. Esquece o C e D, né? Não são importantes. Importante mesmo reagentes, tá? A e B. Esse Azinho e esse Bzinho são os coeficientes do balanceamento, tá bom? Mas o Guldberg-Waage eles disseram o seguinte, que a velocidade de uma reação, ela depende, se cai uma constante de proporcionalidade, tá? Ela depende das colchetes e concentrações, tá vendo? Ó, das concentrações de A e B, dos reagentes, só que elevado a x e y. E lê isso aqui, ó. O K, que é a constante, né? O x e o y são determinados por experimentos. E mais, né? Colchetes de A, colchetes de B significam as concentrações em mols por litro. Não pode ser outra unidade, tá? Dos reagentes A e B. Tá certo? Bacaninho? Aí deixa eu te mostrar alguns detalhes sobre isso, algumas nomenclaturas sobre isso. Primeira coisinha, quer ver? Olha só. Ó. Tem dois tipos de processo. Tem um processo chamado elementar, que é o seguinte, ó. Tá escrito aqui em cima, tá? Mas olha essa equação, tá vendo? Ó? Ela tem um N2, um O2, formando 2 NO. A sua equação de velocidade é N2 elevado a 1 e O2 elevado a 1. Neste caso, todos os coeficientes, 1 e 1, bateram com os expoentes, 1 e 1. Neste caso, o processo é elementar. Quer dizer, quando os expoentes x e y, né, ó, x e y, coincidirem com os coeficientes A e B, ó, chama esse aqui de A e B, tá? O processo é elementar, ou seja, acontece em uma única etapa, tá? Como é que o cara pode perguntar isso? O cara pode perguntar assim, ó, vou apagar aqui um pouquinho, tá? Sabendo que essa equação é um processo elementar, escreva a sua equação de velocidade. Você escreve V igual a K, ó, K, vezes, nenhum sinal de mais, tá? Vezes N2 elevado a este 1 e O2 elevado àquele 1. Tá legal? Então, tá vendo? Ó, primeiro caso, processo elementar, tá? Tem agora o processo complexo. No complexo, né, ó, eu até vou, ó, não olha lá em cima, não, olha aqui embaixo, ó, tem essa equação, olha a equação de velocidade dela, tá vendo? Ó? Aqui tem esse 1, bateu com esse 1, tudo bem, né? Mas olha aqui, é 3, aqui é 2, e eu não errei, não. É o seguinte, ó, quando um dos coeficientes não bater com os expoentes, pelo menos um, pode ser que os dois não batam, né? Aí o processo é complexo, ou seja, acontece em duas ou mais etapas. E não está batendo, sabe por quê? Porque depende da etapa lenta. Quer dizer, esse processo acontece em várias etapas. Tem uma etapa que vai ser a lenta e ela que determina a equação de velocidade. Eu vou destrinchar isso aqui para vocês, tá bom? Vou te mostrar isso aqui bem bonitinho, tá? Esse processo aqui da síntese da amônia, quer ver? Ó? Ela acontece assim, ó. Exemplo, tá vendo? Ó, um N2, ao invés de pegar 3H2, ele pega só 2 e forma esse intermediário. Aí esse intermediário reage com outro H2 que faltava, forma um NH3, tá vendo? Aqui acabava o processo. Esta soma é só uma matemática, né? Corta esse intermediário, soma esses dois, certo? Ó, aqui é a equação global. Acontece assim no vestibular, tá? O cara fala assim, ó, sabe-se que a síntese da amônia acontece em etapas. Ele vai escrever para vocês que essa aqui é etapa lenta, que aquela é rápida, certo? E vai te perguntar qual é a equação de velocidade. O que você faz? Você ignora a rápida, ignora a global, pega só a lenta, quer ver? Ó, tá piscando aqui em cima, check, check, tá piscando, tá vendo? Ó, vai ser N2 elevado a 1 e H2 ao quadrado. Porque a equação de velocidade corresponde à etapa lenta, quando o processo for complexo. Quando ele for elementar, gente, só tem uma etapa. Só tem ela para eu pegar, né? Agora, quando ele for complexo, tem várias etapas. Qual que eu pego? A lenta, para escrever a equação de velocidade. Essa é uma outra maneira de perguntar, né? Uma nomenclatura que eles usam é a ordem da reação, né? O que é a ordem de uma reação? Ela pode ser relativa ou ela pode ser absoluta, né? Então, por exemplo, aqui está a equação que eu acabei de te mostrar, né? Você acabou de ver que a equação de velocidade dela é essa. Então, a ordem não tem a ver com aquela equação lá de cima, e sim com esses expoentes aqui, ó. Ó, ela é de primeira ordem em relação ao N2, é de segunda ordem em relação ao H2, e ela é de terceira ordem. A ordem geral dela é você soma esse 1 mais 2, tá vendo? 3, né? Repetindo, ó, primeira ordem em relação ao N2, segunda ordem em relação ao H2 e é uma equação de terceira ordem, né? É uma reação de terceira ordem, tem a ver com os expoentes da
equação de velocidade. E não com esse 1 e 3 aqui não, tá? Não tem a ver com isso. Isso aqui é ordem, tá? Ordem é o expoente da equação de velocidade. Bacaninha? Tá, agora uma questão que cai bastante no vestibular. Tá vendo? Ó? Eu te falei, né? Aqui tem essa equação. O cara quer saber a equação de velocidade dela, tá vendo? Ó? Né? E colocou aqui para vocês alguns experimentos. Ó? 1, 2 e 3. Tá vendo? Ó? Vários experimentos. Colocou aqui a concentração do primeiro reagente, né? Ó? Variando. A do outro variando. E aqui colocou as velocidades, certo? Aí você vai achar os expoentes. Ele quer que você ache a equação de velocidade. Tá bom? Aí você poderia falar assim, ah, mas da mata é absurdo, algumas delas aqui não tem um deles, pode ser que não tenha um deles. Nessa questão não vai ser isso, né? Mas guarda esses dois números, ó, 2 e 1, tá vendo? Ó, você vai ver que não vai dar isso, viu? Ó, não vai dar 2 e 1, viu? Não vai. Vamos ver como é que você faz isso, ó. Você pode fazer assim. Bom, presta atenção um pouquinho, ó. Para eu saber, por exemplo, o primeiro, eu mantenho o segundo constante. Então, se eu pegar do primeiro para o segundo experimento, H2 não varia. Por que variou a velocidade? Porque esse cara variou. Então, se eu pegar do primeiro para o segundo experimento, eu consigo descobrir a exclusiva influência do primeiro na equação de velocidade. Certo? Aí, o que eu vou fazer? Ó? Você faz assim, ó, velocidade igual a K, ICL elevado a X, você não sabe o X, você vai descobrir, e H2 elevado a Y. Eu vou substituir o segundo experimento aqui, tá? Ó, experimento 2, eu peguei essa velocidade e coloquei no lugar do V. O K eu mantive, né? Não sei o K. O ICL eu coloquei esse 3, tá vendo? Ó? E o H2 eu coloquei esse 1,5, tá vendo? Eu coloquei esses três dados aqui, ó. Certo? Agora eu vou pegar o experimento 1 e colocar os dados ali, tá vendo? Ó, a velocidade dele, esse aqui e aquele ali. Eu vou dividir uma pela outra, ó. Na hora que eu divido uma pela outra, quem que eu corto, ó? Eu corto o K e eu corto aquele cara. Aí, ó, essa conta, ó. Esquece o 10 a menos 7, esquece a vírgula, 7, 4 por 37 dá exatamente 2, né? E aqui 3 por 1,5 também dá 2, só que é 2 elevado a x, ó. 2 elevado a 1 é igual a 2 elevado a x. Como a base é igual, os expoentes são iguais, ó. X igual a 1. Bacaninha? Por que você colocou o segundo em cima do primeiro? Porque essa aqui é uma manha, né? Quando você for fazer isso aqui, ó, sempre coloca o cara que tiver maior velocidade em cima. Se fizer ao contrário, também dá certo, tá? Mas coloca ele em cima porque a conta fica mais bonitinha. Não surge fração, né? Tudo bem? Achei um, né? Para eu achar o outro, olha só, olha para esse quadro, ó. Eu vou olhar o segundo e terceiro experimento, porque neles o primeiro não varia e este varia, tá vendo? Então, como que é essa história da mata? Repete, ó. Para eu saber, por exemplo, a influência do H2, esse aqui não pode variar. Eu não posso pegar, por exemplo, do primeiro para o terceiro. Porque do primeiro para o terceiro, o primeiro varia e o segundo também. Então, para eu saber desse cara aqui, ó, eu pego quando aquele fica constante. Eu falo primeiro, aí, fica quietinho aí, ó. Ó, não varia ICL, tá? Eu quero saber do H2. Então, eu vou pegar do segundo para o terceiro. Bom, aqui o segundo é maior de novo. Não, esse aqui é maior, né? O terceiro é maior, né? Ó, peguei o terceiro experimento, ó. 22 vezes 10 é menos 7. Esse 3 está aqui. Esse 4,5 está aqui, tá vendo? Agora eu vou pegar o segundo experimento. Ó, 7,4, 3 e 1,5, ó. 7,4, 3 e 1,5, certo? Vou dividir uma pela outra. Sempre corto o K, porque é constante. Cortei esse cara, porque eu falei, fica quietinho, que eu quero saber do outro, tá vendo? Ó? Na hora que você divide 22 por 74, por 7,4, desculpa, né? Dá exatamente 3, viu, gente? E quando você divide 4,5 por 1,5, dá exatamente 3. Só que é 3 elevado a 1 e 3 elevado a y. Como as bases são iguais, os expoentes são iguais, ó. Y igual a 1. Legal? Esse é o jeito mais técnico de fazer, né? Um pouco longo, né? Vou fazer a mesma questão bem mais rápido, tá? Ó, essa mesma questão... Ah, tá, eu não acabei ainda, né? Ela fica assim, ó. Como eu achei que cada expoente valia 1, fica assim, né? A alternativa eu acho que é a C. Alternativa C. Tá. Acabou a questão. Mas vou fazer a questão de novo nesse espaço aqui, tá vendo? Ó? Nesse espaço aqui eu consigo fazer a questão inteira. Como? Quer ver? Ó, de cabeça, ó. Do primeiro para o segundo experimento, né? Ó. Do primeiro para o segundo experimento, esse cara aqui ficou constante, certo? Quanto que você variou? O que você fez aqui? Ó? Você pegou e multiplicou por 2, certo? O que você fez com a velocidade? Você multiplicou por 2.
A pergunta que você faz para descobrir o expoente vermelhinho é a seguinte, ó. 2 elevado a quanto que dá 2? Resposta 1. Ó. Legal? Então, repete, ó. Mantive esse constante, né? E fiz isso aqui, ó. Primeiro eu verifiquei isso, né? Ó, aqui multiplica por 2, aqui também, certo? E a pergunta que você faz é 2 elevado a quanto que dá 2? Resposta 1. Se eu colocar o 2 aqui dentro, 2 elevado a 1 vai multiplicar a velocidade por 2, certo? Agora faz o outro, tá? Ó, daqui para cá ficou constante, né? Esse aqui você multiplicou por 3, ó. 1,5 para 4,5 foi multiplicado por 3. E aqui o que você fez? Ó, você também multiplicou por 3. A pergunta que você faz é 3 elevado a quanto que dá 3? Resposta 1, né? Até fiz aqui um pouco mais, né? Destranchado, né? Dá 1, né? A alternativa é ser do mesmo jeito. Ah, mas bacaninha fazer assim, né? Acho mais interessante, né? Certo? Legal? Vou fazer mais um com vocês, uma outra questão, tá? Ó, tem uma outra questão aqui, tá vendo? Aqui estão os reagentes, ó. A, B e C, né? Ele quer saber a equação de velocidade. Eu resumi um pouco a questão para caber aqui para vocês, tá bom? Então, ó, os reagentes são a, olha aqui o A variando, né? Olha aqui o B variando, o C, aqui a velocidade, certo? E aí nós vamos fazer o seguinte, ó, olha só. K, A elevado a Zinho, Bzinho e Czinho. Esse Azinho, Bzinho e Czinho são os expoentes, tá bom? Aí vamos lá, ó. Para eu saber o A, o B e o C tem que ficar constantes, certo? Então, se você olhar do primeiro para o segundo, aconteceu isso, ó. Ó, aqui é y, aqui é zz, né? Então, de x para 2x, você multiplicou por 2. De v para 2v, você multiplicou por 2. Quando você faz igual, o expoente é 1, tá? Mas a pergunta que você faz é sempre essa, ó. 2 elevado a quanto que dá 2? Resposta 1, tá? Ó, o A vale 1. Agora, presta bem atenção, ó. Para eu saber o y, quais que eu pego, hein, ó? Eu acho que eu vou pegar do primeiro para o terceiro, né, ó? Porque aqui, ó, aqui ficou constante o A, né? Esse C também ficou constante. Esse aqui que está mudando, não é isso? Então, vou fazer isso, ó. De y para 2y, eu multipliquei por 2. Mas olha que bacana, ó. De v para 4v, você multiplicou por 4. 2 elevado a quanto que dá 4? Resposta 2. Ó. Repete. Ó, multipliquei por 2, mas a velocidade foi multiplicada por 4, né? A pergunta que você faz é a seguinte, ó. 2 elevado a quanto que dá 4? Resposta 2. Coloca o 2 aqui dentro. 2 ao quadrado, 4 vezes a velocidade, entendeu? Ah, que bacana, hein? Legal? E para saber o último, né? Para saber o último, pega o do primeiro para o último, ó. X não varia, y não varia, ou seja, vocês dois fiquem quietinhos. Quero saber do C. O C muda, né? Ó, de Z para 2Z, você multiplicou por 2, não é isso? Mas olha a velocidade, ó. Aqui é V e aqui é V. Ou seja, você multiplicou por 1. 2 elevado a quanto que dá 1? Ó, 2 elevado a quanto que dá 1? Resposta 0, né? C igual a 0. Só que se eu colocar 0 aqui, ó, quanto é que dá um número qualquer elevado a 0? Resposta 1. Ou seja, ele some da equação de velocidade. Como assim? É muito simples, é até mais fácil falar do jeito químico, né? Ó, você muda a concentração do C, certo? A velocidade fala, não estou nem aí, eu não mudo. Ó. Você pode mudar o C, né? Duplicar o C à vontade, que você não muda a velocidade, porque a velocidade não depende dele. A velocidade depende do A elevado a 1 e do B ao quadrado, mas não depende, a velocidade não depende do C, porque ao multiplicar, né, ao variar a constatação dele, você não variou a velocidade. Tá bom? Gente, é isso, né? Ó. Muito obrigado a todos. Um abraço, Shiramassa. Molde, beijos. Bye, bye, gente.